você gosta de conteúdo sobre emagrecimento, sobre alimentação saudável, sobre nutrição e etc., fica aí que eu vou te dar uma visão um pouco diferente sobre esse assunto agora, que é algo que eu sei que atormenta pessoas que vivem em busca do emagrecimento e às vezes se sabotam e não entendem por que às vezes voltam a engordar e tudo mais, né? E o porquê esse assunto das escolhas é uma visão um pouco diferente, um pouco mais profunda sobre dieta, sobre escolha, sobre planejamento alimentar, que talvez você não tenha pensado por esse prisma. Então vem cá, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Muita gente diz e assume isso, né? Algumas pessoas, quando chegam aqui no consultório com atendimento comigo, elas têm essa crença de que assim, eu não sei fazer escolhas, então por isso eu preciso de alguém que escolha por mim, porque aí eu não vou ter opções e aí eu vou seguir pelo caminho correto, certo? Sabe por que isso não funciona? Porque a vida é feita de escolhas. Como que você vai provar que você aprendeu e que você aprendeu sobre renúncias, sobre fazer o que precisa ser feito, se você não é posto à prova e você escolhe porque você quis e porque você sabe que aquilo é importante para você? A gente precisa aprender a fazer renúncias do fundo do coração. Na verdade, não é fazer escolhas, é um pouco mais sobre renúncia. Sabe quando você tá num buffet e tem tudo que você gosta e aí tem escolhas que são mais adequadas para você, que também são saudáveis e que você sabe que você gosta, mas tem aquele pastelzinho, tem aquela batata frita, tem aquele bolo de chocolate logo no começo e aí vão te oferecer também uma bebida lá no final, uma Coca-Cola, sei lá o que pode ser, um suco, enfim. E aí você precisa aprender a falar não, sabe? Porque você precisa aprender a comer o que é suficiente para você. Não é sobre fazer déficit calórico. É para entender aonde a gente é safado e permissivo demais e que sempre tá indo buscar prazeres imediatos. A gente precisa aprender a adiar alguns prazeres imediatos em busca de um resultado lá, de um prazer maior a longo prazo. E esse é o segredo do emagrecimento. E aí, como você vai conquistar isso? O método pelo qual você vai conquistar isso é bastante individual. Tirando bizarrices nutricionais e pessoas e profissionais que têm um parafuso a menos, né? Que a gente sabe que eles não fizeram um compromisso com a saúde, fizeram um compromisso com o charlatanismo, sabe? Com aquele engano de te vender o que você não precisa. Pois é, tirando esse tipo de grupo, existem outros profissionais e pessoas que têm um comprometimento com a sua saúde mesmo. E que é meio igual religião, sabe? Dependendo do como você se identifica com aquele nutricionista, o quanto aquele método realmente te ajuda, sabe? Tem gente que vai gostar de planejamento alimentar, de plano alimentar, que vai aprender a fazer algumas escolhas em cima de alguém ajudando ela a escolher e abrindo opções para ela ficar ainda dentro do que precisa ser feito. Outras vão precisar, às vezes, ter um pulso mais firme, mas que não seja tão rígido assim, porque o problema não é a dieta, o problema é a rigidez e o perfeccionismo e o imediatismo. Enfim, são um monte de fatores que atrapalham, né? E aí o que acontece? Às vezes a gente quer que o outro escolha para tirar da responsabilidade da gente, sabe? Porque eu também terceirizo a culpa, eu terceirizo a responsabilidade. Foi o nutricionista, porque não deu certo e tal. E às vezes também a pessoa fica girando muito em círculos procurando o profissional que vai salvar ela. Gente, ninguém vai te salvar. Você precisa aprender a fazer isso por você e para o resto da vida. E você sabia que às vezes a gente se sabota porque você não quer se comprometer com as escolhas que você precisa fazer e com a mudança que você precisa fazer dentro de você? Que mudança é essa? Se eu sou aquela pessoa que eu gosto muito de produtos que são muito palatáveis, que eu gosto de comer grandes volumes, se eu sinto prazer em comer grandes volumes, se eu não quero aprender a inserir mais fibra na minha alimentação, o que vai acontecer?
Você vai se comprometer com o que você tem que fazer para você ter um resultado e depois você não vai querer abandonar aquele caminho que você teve que construir. Você vai voltar a ser quem você era antes e aí você acha que vai acontecer o quê com o seu corpo, com o seu peso? Vai voltar ao que era antes. A mesma coisa com o exercício. A pessoa vai, treina, quando ela conquista, ela fala, então agora eu não preciso fazer mais. Não. Você não entendeu que o que fez você atingir o que você tem hoje foi exatamente esse caminho que você trilhou? E é aí que mora aquela coisa que eu também sempre falo, que se você não quer se comprometer com esse caminho que você tá seguindo, se você, sabe, é aquele desejo do, porque eu quero construir um abdômen. Você sabe o preço desse abdômen sequinho? Às vezes o preço são muitas renúncias que às vezes você não tá disposto ou disposta a pagar, e tudo bem, porque você não precisa desse abdômen. Entende onde eu quero te levar com esse pensamento? Vocês precisam aprender a valorizar o processo e não tá assim desesperado em busca do resultado, porque enquanto você não se comprometer, não aprender a se comprometer com o caminho a ser trilhado para você se manter onde você deseja chegar, você vai ficar indo de galho em galho, pulando de método em método, de dieta em dieta, de nutricionista em nutricionista e de maluquice em maluquice, porque às vezes a gente fica procurando o profissional que fala o que a gente quer ouvir. Por exemplo, uma pessoa que não quer pisar fora da zona de conforto dela, quer comer mais vegetais, quer fazer um monte de coisa, ela vai abraçar e amar um compromisso que fala que ela não precisa, que o ser humano nasceu para ser carnívoro. Por que isso? Porque aquilo que não faz o menor sentido. Se você tá indo às vezes contra, e não sou eu que tô falando, são diretrizes de saúde, de alimentação e etc. Por quê? Se você para pra pensar, uma coisa que nunca saiu de moda é aquela premissa que é válida, sabe? Do coma mais alimentos naturais e menos alimentos ultraprocessados. Eu não sei, tá? Mas eu já vi condutas de médicos que eles tiram a comida da pessoa, dão medicação para suprimir a fome dela, como se a fome fosse um problema, e aí fala, porque você não vai sentir fome, então você tem que tomar proteína 2 vezes ao dia. Aonde? Whey protein dá em árvore? Eu nunca vi, né? Então, assim, é natural, vocês têm que entender que às vezes aquilo que vem e que pode ter sim a sua utilidade e a qualidade, mas cara, não se tira comida para substituir por suplemento. Isso é maluquice. E aí a gente compra, porque eu tô desesperada pra ter a barriga de não sei quem, porque eu quero meus gominhos. Gente, não faz o menor sentido. Não faz. Vocês compram ideias que, enfim, né? A pessoa que usa um cinto brega, a calça apertadinha ou o terninho, a roupa de rica, entra mais fácil na cabeça de vocês do que as verdades, né? E tem muita gente com muito conteúdo bom, Mari Krieger tá aí pra isso, e vocês não ouvem, né? Então, assim, será, né? Se você é uma pessoa que tá sempre meio que se sabotando, será que não é porque você não quer se comprometer com esse caminho novo? Será que você não quer abrir mão das coisas que são gostosinhas mesmo e que também não precisa abrir mão de uma hora para outra? É um caminho a ser construído? Será que não é o imediatismo também que está te atrapalhando? Será que você não se seduz muito por esses desejos e promessas de milagres e coisas rápidas e indolores? Os discursos de charlatão são sempre parecidos. Presta atenção. Senão, sabe quando você vai acordar para a vida? Talvez nunca. Ou então na hora que chega a dor. E aí? Talvez seja importante começar a pensar nisso agora.